deixar aqui pronto do jeito. Então, vamos começar, pessoal. Perguntaram qual foi o professor que substituiu. Foi o professor Paulo. Tá? Foi o professor Paulo que deu aula no meu lugar na aula passada. Professor Paulo. Bom, vamos lá então, pessoal. Como eu falei, a gente vai começar aí por tratamento da informação. Esse é o primeiro conteúdo. Acredito que já nessa aula a gente já conclui que é uma coisa bem cíclica, né? Bem rápida ali, bem tranquila também de assimilar. Para o próximo aqui. Então, o que é o tratamento da informação? Eu já tinha dado um conceito inicial aí para vocês, certo? E ele é basicamente a gente tentar ler, interpretar textos, tabelas, gráficos, né? Quando ele está falando aí tipos de linguagem, é isso que ele está falando, certo? Textos, tabelas, gráficos, etc. Por isso que eu falei que é uma coisa mais intuitiva, porque a gente está acostumado já a ver texto o tempo todo, ver tabela, bastante, né? Não vou falar o tempo todo, mas bastante tabela, muito gráfico, porque a maioria dos gráficos aqui vocês vão ver que a gente vê no dia a dia, em jornais, coisas assim, né? Quando eu digo jornal, não estou falando impresso, né? São menos cálculos, né? Alguém perguntou ali, são menos cálculos? São. Tem menos cálculos. Na verdade, essa parte de tratamento da informação, o único cálculo que a gente vai ver mesmo que tem que ter um pouquinho mais de paciência para fazer, são os tipos de médias, né? Média a gente vai fazer um cálculo já um pouquinho mais elaborado. Então, nesse início, a gente vai ver mais os conceitos, tá? Como eu falei, é uma coisinha mais simples, começar ali por baixo, tá? Então, a gente vai fazer a análise dessas informações. Que informações? Que tiver no gráfico, que tiver na tabela, que tiver no texto, a gente vai saber extrair. No início, vocês vão olhar ali o primeiro exercício que eu vou passar e falar, nossa, o que esse cara está passando aqui? Muito fácil. Mas aí vocês vão ver que com o tempo vai começar a parecer um pouquinho mais dificultoso, tá? Então, o primeiro vai ser bem simples, vocês vão até dar risada. Mas, deixa eu ver o que mandaram aqui. Bom, então vamos lá. Vou passar para o próximo aqui. Bom, então gráfico. A gente tem mais de um tipo de gráfico, certo? A gente fala gráfico, alguns pensam em um tipo só. Uns pensam naquele redondo, né, que é o gráfico de pizza, é um tipo de gráfico. Outro pensa naquele gráfico mais padrão, que a gente vê que é um monte de colunas, é um tipo de gráfico. A gente pensa no de coluna, só que deitado, é um tipo de gráfico também, gráfico de linha. Pensa naquele que está bastante famoso ultimamente, certo? Que o pessoal usa para investimento, por exemplo. Aquele gráfico que fica subindo e descendo, né? É um gráfico de linha também. Ele também é um tipo de gráfico. Então, a gente tem alguns tipos de gráficos, certo? Então, vamos conhecer alguns deles, né? Eles são importantes porque eles são visuais. Então, vocês têm que saber visualizar, tirar informação e entender, principalmente entender o que está sendo passado ali. Porque cada gráfico tem uma forma diferente, certo? Nem todo gráfico é igual. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui, perguntando se é para copiar. Não, pessoal, não precisa, tá? A única coisa que vocês vão precisar copiar vai ser quando vocês forem fazer os exercícios, aí vocês vão fazer um exercício aí num caderno que vocês têm, alguma folha de anotações. Porque essa apresentação depois eu vou mandar lá no grupo para vocês. Então, vocês vão poder imprimir. Eu acho mais prático que vocês imprimam, tá? É bem mais prático do que ter que copiar tudo, certo? Vou só ver aqui. Professor, Oi, pode falar. essa aqui é a última aula, né? Ou tem mais outra depois da aula do senhor? Não. Depois dessa aqui já terminou. Pelo horário aqui já terminou. Beleza. Bom, vamos continuar. Então, o gráfico, vocês estão acostumados, eu não vou falar o que é bem um gráfico, porque é mais fácil a gente ver, né? Ver o que é o gráfico. Então, como eu falei para vocês, a gente não tem um tipo de gráfico só, a gente destaca 4 tipos de gráfico: coluna, barra, linha e setor. Cada um vai conhecer melhor um desses aí, né? Porque são todos muito intuitivos.
né? As pessoas estão bem acostumadas com esses tipos de gráficos, na verdade, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver um por um desses gráficos aí. Gráfico de coluna, que eu acho que é o gráfico mais comum, né? O gráfico de coluna. Os primeiros gráficos que as pessoas começam a usar são apresentados, é sempre o gráfico de coluna. Então, ele é formado de duas linhas. Que linhas são essas? É como se fosse ali um plano, né? Um plano cartesiano, para quem já chegou nessa parte na escola, um plano cartesiano, uma reta na vertical, outra na horizontal. E aí, a da vertical representa uma informação, a da horizontal representa outra informação. E aí, no meio disso que tem as informações do gráfico, né? Que é da onde a gente vai extrair essa informação. Então, sempre vai depender. Praticamente qualquer tipo de informação eu consigo colocar num gráfico de colunas também. Essa é a parte que fica mais complicada. Muitas informações eu consigo apresentar em vários tipos de gráfico. Às vezes, nos 4 tipos eu consigo. Claro que algumas informações são melhores representadas em alguns tipos, mas se eu me esforçar bem, eu consigo colocar em qualquer um. Então, um exercício bastante simples, né, que a gente vê em provinha, aí, concursos, vestibulares, coisas do tipo, é justamente eu entregar para vocês uma informação em um tipo de gráfico, pedir para vocês trazerem essa informação para mim, marcarem qual alternativa que representa em outro tipo, né? Então, vocês estão transferindo a informação de um modelo para outro. Isso é muito interessante, tá? Isso é bastante interessante. Então, tá. Vamos lá ver mais ou menos como é que é. Mais ou menos assim. Isso é um gráfico, né, de colunas, porque ele tem colunas. Por isso o nome. Então, é bem intuitivo. Tirando de setores, né? Setores até é. Então, é uma situação aí que não importa muito, tá? Ele está mostrando uma situação de vendas no leste da Ásia em dólares. E aí nós temos ali, como eu falei, sempre duas linhas, uma vertical e uma horizontal. A vertical, que é a que fica em pé, ela está trazendo os valores, né? De 10 mil dólares a 60 mil dólares. Lembrando que aí está vírgula, né? Mas notação americana, a vírgula é ponto, o ponto é vírgula, é trocado, certo? Então, essa vírgula aí, para a gente, é um ponto. Então, aqui na linha vertical tem 10 mil dólares a 60 mil dólares. Já que na linha horizontal, os trimestres. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres. Duas informações diferentes. Beleza, como que eu leio esse gráfico aí? Em cada trimestre, eu tenho duas colunas. E se a gente olhar ali, ele está falando exatamente o que representa cada cor. A mais escura é 2004, que está aqui mais à esquerda. Eu não sei se está espelhado a tela para vocês, né? Mas aqui para mim é a minha esquerda. E 2005 está à minha direita, certo? Que é a mais clara. Ok? Então, em cada trimestre eu tenho essas duas informações. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês aí, turma, no primeiro trimestre, aproximadamente quanto foi vendido no leste da Ásia em 2004? Primeiro trimestre de 2004. Mandem aí no chat para ver se vocês já estão conseguindo ler. Primeiro trimestre, tá? De 2004. Isso, todo mundo mandando ali. Saiu um 30 mil ali no meio. Tá certo, pessoal. Então, com exceção, saiu um 25 mil ali no meio também. Tá. A esmagadora maioria falou 20 mil, tá, turma? E é o que é certo, tá? É 20 mil. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos lá, vamos tentar entender. É 20 mil. E por que é 20 mil? Vejam só, 20 mil ele está aqui. E exatamente essa linha aqui, ó, é que representa ele. Porque o gráfico ele está em 3 dimensões, ele não é um plano. Ele tem uma profundidade, ele colocou ali um a mais ali para vocês verem que ele tem 3 dimensões, é como se fosse uma caixa com profundidade. Então, veja que ali, o mais escuro, que eu falei 2004, no primeiro trimestre, né? Primeiro trimestre aqui. 2004 é o mais escuro, é o menorzinho ali. Olha só, ele está batendo aqui, ó, seguindo a minha linha vermelha, que está bem reta. Ele está batendo lá no 20 mil. Teve quem falou 25, por quê?
Se a gente colocasse reto aqui, ó, ia bater aqui no meio. Aí talvez fosse um 25, mas não é o caso, tá? Ele está batendo aqui no 20. E teve também quem mandou 30 mil, porque reto, a partir de lá de trás, ó, ele vai bater aqui no 30 mil. Por isso que eu falei, isso é uma coisa super simples, né? Super tranquila, mas a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Então, na verdade, é 20 mil, ele está batendo aqui, certo? 20 mil. A mesma coisa, por exemplo, se eu perguntasse lá no segundo trimestre, em 2004, quanto que foi vendido? Mandem aí no chat. Segundo trimestre, 2004. Todo mundo mandou 30 mil até agora. 30 mil, todo mundo mandou 30 mil. Beleza, então agora vocês já acertaram 100%, tá? Todo mundo mandou 30 mil. Então, realmente é isso, olha só. Ele está batendo aqui, 2004, então, a coluna mais escura, está batendo no 30 mil, ó. A linha que, se a gente seguir, passa ali por trás do outro gráfico e chega aqui, ó, no 30 mil, certo? O outro chegava aqui no 20, esse está chegando no 30. Então, é a mesma coisa. Se eu olhasse reto, eu podia falar, bom, está ali perto do 35. Ou se eu nivelasse lá pelo fundo, só falar, bom, 40. Pegando ali a régua, colocando retinho, bate lá no 40. Mas, na verdade, pelo tridimensional, a gente segue a linha. Ele colocou essas linhas já para tentar facilitar um pouquinho para a gente. Está batendo ali no 30 mil, certo? Então, vocês já estão pegando o jeito. Agora, se eu perguntar para vocês ali, no terceiro trimestre, 2005, aproximadamente, porque ele passa um pouquinho, tá? Aproximadamente quanto que foi essas vendas no leste da Ásia? Terceiro trimestre, 2005. Mandem aí no chat. Bom, tem bastante resposta dessa vez. A gente teve 45, 35, 51, 61, 50.001, 60, 49, 61 mil, 51 mil, 45 mil. Dessa vez tiveram bastante respostas, né? Maioria colocou aqui, não teve uma maioria dessa vez. Bom, então vamos tirar a prova real. Vamos ver onde é que ele está batendo. Bom, eu falei ali, terceiro trimestre, dessa vez 2005. Se eu tivesse falado 2004, que é a reta mais escura, ele ia estar batendo ali perto do 35 mil, certo? Que eu vi que teve alguns que responderam perto disso. Talvez confundiram qual que era a barra que eu estava falando. Eu falei 2005. 2005 é a mais clara, que para mim, de novo, não sei se está espelhado para vocês, para mim é a minha direita, né? A barra mais clara está sempre à minha direita. Então, vamos ver mais ou menos onde é que ele bate. De todas as linhas aqui, ele está mais perto dessa, ó. É perto dessa aqui. Então, se eu seguir ela aqui, ó, certinho, seguindo ela bem reta, descendo, ó, aqui, bateu nos 50 mil. 50 mil era uma resposta que eu já ia aceitar. A gente percebe ali que está um pouquinho mais. Então, quem respondeu 51 mil, que eu vi que teve bastante gente que respondeu 51 mil, está mais correto ainda, tá? Teve bastante gente que respondeu 51 mil. Está bem mais perto da realidade, tá? Bem mais perto. Então, 50 mil já é uma aproximação bacana. Quem falou 51 mil está exato ali, provavelmente está exato, certo? Então, é ali perto dos 50 mil, 51, não passa muito disso, certo? Porque dessa vez eu olhei 2005. Beleza. Então, olha só, teve gente ali que respondeu 61, né? Teve uma galera grande que respondeu 61 mil. Não tem como ser 61 mil, tá, turma? Em hipótese alguma, porque o meu gráfico ele vai até o 60. Qual que é o teto dele? É o 60, que seria, né, essa reta aqui de cima, ó,
que nem é colocada, porque é o teto, é o topo, não passa disso. Então, acima de 60 mil não existe. Se tivesse algum valor, né, pela problemática que ele trouxe de vendas no leste da Ásia, se tivesse algum valor que ultrapassasse 60 mil, então, nesse caso, ele ia aumentar 70 mil aqui. Ia ter mais um símbolozinho de dólar, 70 mil. Ia ter mais isso aqui. Caso precisasse, existia um 61, 62, 63. Como ele está indo de 10 em 10, ele ia colocar uns 70 mil. Então, o valor topo que pode chegar ali é 60 mil. Tanto que o maior que nós temos aqui é no quarto trimestre 2005. É a maior coluna que nós temos. A gente já vai falar sobre isso. Mas se eu fosse estimar aqui, ó, ela está bem na metade. Ó, está bem na metade. Então, ela cairia bem por aqui, ó, na metade. Ó. E isso eu estou tentando seguir sem ter uma linha exata, certo? Mas eu consigo ver que ela está na metade. Então, ela seria aqui em 55 mil, ó, a quarto trimestre de 2005. Seria bem no meio, entre os 50 e 60, a gente tem ali, aproxima para 55. Pode ser 54, pode ser 56, a gente aproxima para 55. Mas o teto, que não tem nenhuma que atinja esse teto, seria os 60 mil, tá? E aí a gente pode se perguntar, algumas outras coisas menos, como que eu posso dizer, analíticas, assim, que não precisa de tanta análise. Bom, eu posso perguntar qual que foi o momento que eu tive a menor venda, né? O menor volume de vendas, o menor valor de vendas. Mandem aí no chat. Qual foi o momento em que eu tive o menor volume de vendas nesse gráfico aí? O menor, tá? Qual foi o momento? Quero saber, no caso, trimestre, ano. Ano, trimestre. Todo mundo mandando ali perto da mesma coisa, né? Primeiro trimestre de 2004. Alguém mandou aí um pouquinho mais rebuscado ainda, colocou ali 20K, primeiro trimestre 2004. Beleza, então, dessa vez todo mundo conseguiu atingir ali. Então, qual é o momento? O momento foi no primeiro trimestre em 2004. Fechei. Quero deixar a resposta mais completa, pode ter essa opção se for uma questão de prova. Primeiro trimestre, 2004, venda de 20 mil dólares, né? 20K, famoso 20K. Pode ser também. E aí, de forma análoga, a maior... Bom, como que a gente sabe que o primeiro trimestre de 2004 é a menor? É porque é a menor barra, é óbvio isso. A menor barra é a menor venda, eu estou falando de venda. E aí, de forma análoga, a maior barra vai ser a maior venda, que é quando? É no quarto trimestre de 2005, onde ele tem a maior venda ali, certo? Então, menor venda, primeiro trimestre de 2004. Maior venda, quarto trimestre de 2005. Fechou, certo? Então, é um gráfico que parece simples, mas olha o volume de informação que eu tiro desse negócio. Isso porque eu não falei todas elas, né? A gente foi pegando as mais importantes. Eu podia tirar muito mais disso, muito mais. Certo? Bom, vou passar aqui adiante. Alguém tem alguma dúvida do gráfico de coluna? Sim, não? Não? Beleza. Então, vou dar sequência. Vamos lá. Agora, gráfico de barras. O gráfico de barras a gente vai passar rapidão, porque é quase a mesma coisa do outro. Vocês vão ver. É a mesma coisa, só que deitado. Então, assim, traz os mesmos tipos de informações, é o mesmo tipo de esquema, só que está deitado. Se eu estiver pensando no gráfico de coluna, está deitado, barra está deitado. Então, essas informações que passo para vocês, né? A gente está falando informações análogas aos anteriores. É a mesma coisa, tem uma vertical, tem uma horizontal, tem informação da vertical, tem informação da horizontal, e aí ele mostra um crescimento. Lá era um crescimento assim, né? De cima para baixo. Agora vai ser da esquerda para a direita. Da minha esquerda para a minha direita. De novo, eu não sei se está espelhado aí para vocês, mas aqui é da minha esquerda para a minha direita. Vamos ver, então, mais ou menos como é que é esse gráfico. É isso aí.
Vendas por região. Aí agora eu peguei ali Japão, Estados Unidos e Europa. E aí eu estou pegando. Olha que interessante. O importante da gente olhar cada espacinho do gráfico. Está aparecendo ali o símbolo do dólar, né? A gente já sabe que aqui na vertical são os países. E eu estou falando de vendas por região, que é o meu título. Meu título está vendas por região. Então é disso que eu estou falando. Vendas por região. Aqui na vertical eu tenho o nome dos países. Isso está na cara aqui, ó. Japão, Estados Unidos e Europa. A Europa não é um país, a gente sabe, né? Mas ele generalizou ali. Colocou como se fosse uma coisa só. Até por isso, talvez, o nosso título não é vendas por país, vendas por região. Japão é um país, Estados Unidos é um país, Europa não é um país, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o nome dos lugares no meu vertical, no meu horizontal eu tenho os valores, e aí esses valores parecem estar um pouco confusos. Eu sei que é valor porque tem aqui o símbolo de dólar, né? Então é claro que é dinheiro. Dinheiro a gente conhece o símbolo de longe. Aqui tem 50 dólares. Ué, quer dizer então que é possível que uma região faça 50 dólares de venda? Será que eu estou falando por hora? Como que é? Aí é que vem a sacada. Tem uma pequena informação ali no cantinho, né? Está dizendo que isso aqui é em 1.000. Então, não são 50 dólares, são 50 mil dólares. Todos esses valores acompanham 1.000. Aí ele tirou esse 1.000 para ficar pequeno o gráfico, ficar com menos informações, ele colocou 1.000 ali no cantinho para falar, ó, é para todo mundo. Então, a gente tem 50 mil dólares, 100 mil dólares, 150 mil dólares, 200 mil dólares. E ele ainda estendeu ali para 250 mil. Não precisava, tá? Não precisava. A gente falou no outro gráfico sobre o valor teto. O valor teto aí é 200 mil, porque ninguém chegou nele, ninguém passou dele. Mas ele colocou 250 lá acima do teto, sendo que a gente nem bateu 200. Não tem problema. Tá aí, é uma informação, só que é uma informação inútil, porque ela não tem nenhuma utilidade, ela não fala nada para a gente. Então, a critério de prova, quando vocês estiverem fazendo uma prova, uma questão, tem informação que vocês não vão usar, certo? Principalmente daqui a alguns anos, alguns de vocês vão fazer o Enem, tem muita informação que vocês não vão usar. Esses 250 mil é um exemplo de informação que não tem diferença nenhuma numa questão. Você nem usa ele. Então, esse aqui é o mesmo gráfico que o outro, só que deitado. Então, exemplo, a Europa, né, o continente europeu, fez quanto de venda nesse período, que ele não nos diz qual é, aproximadamente. Bom, ele está ali maior que o 100, menor que o 150, aproximadamente uns 140 mil, certo? Vamos dizer que aqui o continente europeu está batendo símbolozinho de dólar, 140 mil, mais ou menos, né? Os Estados Unidos, está batendo aí entre 150, mais próximo do 200, eu posso dizer também que ele está fazendo aí aproximadamente 190 mil, está mais perto do 200. Aí mandem aí para mim no chat quanto aproximadamente de vendas que vocês acham que o Japão fez por esse gráfico aí. Mandem aí no chat. 175, 180, 190... 170, 150, 178, bastante opção. 195, 183, 160, 165. Eu não sei se o chat fica na frente aí para vocês, vou passar ele aqui um pouquinho para o lado. Eu acho que não aparece. 160, 175. Bom, vamos ver então. Ele está ali no meio, entre 150 e 200, né? E a gente percebe que ele está praticamente no meio, ele está um pouquinho depois ali do meio, puxando para o 200. Então, eu posso dizer aí que aproximadamente ele tem aí 180 mil de vendas, está legal. E qualquer outra coisa em torno disso, eu colocar 160, 175, também está legal. Se eu colocar 185,
também está legal. Qual que é o melhor valor aí aproximado? Não, 180.175 também está bacana, 185 também está bacana. Então, quem respondeu entre esses três valores, está ok. Aí, por exemplo, nós tivemos ali um 186, está bacana também. Um 165, 185 já está bem distante, está bem menos ali. 165 já está bem mais próximo do 150 do que do 200, certo? Então, a gente está mais para o 180 ali. 183 mandaram também, está bem legal esse valor. 178, está bem legal esse valor também. 145, não. 145 seria antes da barra, né? Antes do 150, esse aí está bem distante, certo? Então, é isso aí, tá, turma? Gráfico de barra, de coluna, é a mesma coisa, só que um está de pé, o outro deitado. As informações geralmente são as mesmas. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Eu posso passar para o próximo gráfico. Ok, então, vou passar aqui para o próximo gráfico. Sem dúvidas. Vamos lá. Próximo tipo de gráfico, linhas, né? Gráfico de linhas. Esse aqui é o famoso gráfico de investimento, né? Quem vê informações sobre bolsa de valores, ações de empresas, valorização de moedas, né? Esse é o tipo de gráfico que se usa nesse segmento, né? Dá para dizer aí no segmento financeiro, como geral aí, para a gente ver variações, usa o gráfico de linhas. Esse não é tão famoso assim, está ficando mais famoso agora, né? Tem bastante gente se interessando por mercado, ficando bastante interessante o gráfico de linhas, né? Então ele é como? Ele já não é tão intuitivo assim. O esquema dele é o mesmo dos outros. Ele tem uma linha vertical com algumas informações, uma linha horizontal com algumas informações, só que a forma de crescimento dele que é diferente, né? Forma de crescimento, alguém levantou a mão ali? Pode falar, ou mandar ali no chat também. Não, né? Tava testando o botão, vamos lá. Então, o crescimento dele que é diferente, a forma como ele apresenta as informações que é diferente. O esquema é o mesmo, tipo de informações é diferente. Ele tem o eixo ali igual a todos, só que a linha que representa a mudança ela é uma só. É uma única linha onde a gente marca alguns pontos específicos. Então, vai ficar uma linha subindo e descendo, e aí em alguns pontos bons ali a gente marca pontinho. Então, vamos ver como é que fica isso aí. Exemplo, então, desse gráfico. Está aí. Esse é um tipo de gráfico de linha. Um pouco pixelizado aí, né? Mas a gente vê ali que na vertical ele está apresentando um número, né? E na horizontal ele está apresentando um mês. Qual que é o nosso título? Vendas 2006. Tá, então se é venda, eu sei que aquele valor ali que está sendo apresentado aqui na vertical, ele é valor, dinheiro. Bom, ali do lado está mostrando que é um gráfico de linhas, né? Aquilo ali é o símbolozinho do gráfico de linhas. Uma linha com uma bolinha, né? Que é uma marcação. Vendas em milhões. Ah, legal. Então, eu sei que aquele 5 ali, que está na vertical, não é só 5, é 5 milhões. O 10 é 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 25 milhões é o nosso teto. Beleza? Então, vamos analisar aí. Vendas aonde? Não sei. Esse gráfico não falou para a gente. É vendas em 2006, pode ser para uma loja, pode ser para um lugar, né? Então, como que fica isso aí? Vamos ver. Bom, em janeiro, a minha venda está ali, ó, o pontinho aqui, ó, que bate lá em janeiro. Perto aqui no meio de janeiro, ó. É aquele primeiro pontinho. Então, eu acho ali, lendo esse gráfico, que em janeiro, não sei se vocês estão enxergando, por isso que eu estou falando, em janeiro, está entre o 5 e o 10, está um pouquinho mais perto do 10 ali, eu posso dizer que esse ponto aqui vale 8 milhões. Então, em janeiro, aproximadamente 8 milhões de vendas, né, nesse ano de 2006. Deixa eu ver que o pessoal mandou aqui. Isso, já tinham mandado aqui. 7 milhões, 8 milhões. As duas aproximações estão boas, tá? O 7 também está legal. Vamos olhar aqui agora ó, o segundo pontinho. O segundo pontinho está batendo lá embaixo no fevereiro. Ó, fevereiro. Aproximadamente quantos milhões de venda? Podem mandar aí no chat. 9 milhões. Muito bem.
9 milhões. Esse aí está bem perto do 9 milhões. A gente podia, né, ser um pouquinho mais abusado e falar ali 9 milhões e 500 mil também, dava uma aproximação bem bacana, porque ele está praticamente em cima da linha, né? Ali alguém tinha mandado, né? 9,5 mil, 9 milhões e 500. Uma aproximação bem mais legal ainda. Agora em março, ó, tá lá em cima, ó, pulou lá para cima e tá perfeitamente em cima da linha. Então mandem aí para mim em março qual que seria esse montante de vendas em março. Podem mandar aí no chat. 15 milhões, todo mundo no 15 milhões. Isso mesmo, turma. Esse aqui não tem muito segredo, né? Está em cima da linha. E qual é? Em cima de qual linha? Aqui, ó, do 15 milhões. Então, em março, exatamente 15 milhões. Aqui em abril, ó, o abril ele está batendo ali embaixo, ó, no abril, próxima linha. Isso vai ser um padrão, tá, pessoal? Vai ser sempre uma linha para cada informação que tiver aí embaixo. Sempre uma linha para cada informação abaixo. Então, vamos ver o que vocês mandaram ali de abril. 18.500, 19, 17, 18, 17.500. Bom, vamos dar uma olhadinha. Ó. Visualmente, ele está bem no meio, né? Está bem ali no meio mesmo, entre o 15 e o 20. Né? Então, a gente pode dizer aí que seria um 17.500 a melhor estimativa. Vou até escrever essa aqui, ó, 17,5. 17 milhões e 500 mil seria melhor. Se eu falar 18 também está bacana, se eu falar 17 também está bacana. A melhor, 17.500. Acho que teve alguém que mandou aí o 17.500, né? Aí teve gente que mandou 17, teve gente que mandou 18, também está bacana. 16 já está um pouquinho distante, tá? 16 está bem distante. Alguém mandou 18 também, 18.500. 18.500 tá distante também, passou um pouquinho. Até 18 vai, até 17 vai. Bom, vamos pular para o último, tá? O último está lá em junho, ó. Lá em junho, tá batendo ali em junho. Aproximadamente quanto? Ó? Tá acima do 20, abaixo do 25. Podem mandar aí no chat aproximadamente quantos vocês acham que é. (24, 23, 23,5, 22,5, 23... 25, 28, 23.600, esse aí aproximou legal, hein? Aproximou bastante. 21.500, 22, tá? Vamos ver quanto que dá. Então, ó, a gente percebe também que ele está no meio entre o 20 e o 25, só que um pouquinho para baixo ali. Não está no meio, um pouquinho para baixo. Então, dá para dizer que ele está ali no 22, né? No 23, 22,5, são aproximações legais. Como ele está bem confuso ali no meio que ele está, até um 23,5 a gente chega aí. Chegar no 22,5, certo? Então, aproximação legal para esse aqui seria um 22,5, eu acho. Melhor aproximação, 22,5. E o maio que a gente tinha pulado, ó, está bem perto ali da linha do 20, podia colocar um 19, 19.500, certo? 19,5 também está legal, 19, 19.500. Então, esse gráfico ele não é tão intuitivo assim, ele é um pouquinho mais complicado porque a gente tem que usar mesmo, se esforçar para tentar ver qual é a aproximação. A gente vai olhar, caramba, está entre o 15 e o 20, está mais para lá do que para cá, eu acho que é tanto. Tem que aproximar. Problemas que usam esse tipo de gráfico é com aproximação mesmo, tá, turma? Aproximadamente quantas vendas no ano de 2006 foram feitas em abril? Aí vai ter lá a opção 20, 15, 19,5, 15,5. E aí vai ter a opção 17,5, porque as outras estão muito distantes, tá? Tanto para cima quanto para baixo, estão muito distantes. A 17,5 está perto de um valor legal. Pode estar como 18 também. Tem 18? Posso marcar também. Tem 17? Posso marcar também. Certo? Alguma dúvida sobre o gráfico de linha? Sim ou não? Não? Beleza. Certo. Então, vamos dar sequência. Tem muito o que fazer ainda. Sequência. Agora vem um gráfico mais interessante, um pouco mais lúdico.
Geralmente é o gráfico preferido dos alunos, é esse próximo agora, que é o gráfico de setores. Como que é o nome dele? Gráfico de setores. Esse é o nome. Mas como que a gente costuma chamar também? É gráfico de pizza. Por que gráfico de pizza? Porque é aquele redondinho, todo dividido igual uma pizza, tá? Então, ele tem essa representação esférica, circular, e ele se divide em setores, como fatias de pizza, tá? Então, normalmente esse gráfico é para expressar quantidades, comparar quantidades entre um local e outro, entre uma coisa e outra, e principalmente esse gráfico é o melhor de todos para a gente representar porcentagem, que eu sei que vocês conhecem, né? Porcentagem todo mundo conhece. Esse é o melhor para falar de porcentagem, não tem gráfico melhor do que esse. E esse é o nosso último gráfico, tá? Olha ele aí, deixa eu passar para ele. Esse é um tipo de gráfico de pizza, certo? Vendas no almoço. Aí temos ali, sempre no gráfico de pizza, isso é muito importante que vocês saibam, ele vai sempre acompanhar isso que está aí do ladinho. Ó. Eu posso chamar isso aí de menu, glossário, que menu não fica legal porque a gente está falando de almoço, né? Já tem um menu de comida, é um menu de verdade. Mas eu posso chamar de glossário. Na maioria dos livros, principalmente de outras disciplinas, isso aqui aparece como legenda. E esse tipo de gráfico é o mais usado em outras disciplinas, principalmente geografia e história. Então, vou colocar legendas, vou colocar legenda, que é uma legenda só. Legenda. Esse é o gráfico mais comum, tá, turma? Vou colocar legenda. É o gráfico mais comum. Então, vejam só, a gente tem o gráfico, como eu falei, ele é circular, dividido como se fossem pedaços de pizza, claro, uns maiores que outros. E qual é a nossa legenda? A cor azul, ela representa sanduíche, a cor vermelha, ela representa salada, a cor verde, acho que é verde, falar verde, sopa, a roxa, bebidas, e a azul clara representa sobremesas. Então, as informações são bem diretas, bem claras no gráfico de pizza. De cara, sem olhar porcentagem nenhuma, se eu tivesse excluído os números, eu já tiro muitas informações. Aí eu posso dizer, qual que é o que fez menos venda? Qual item do menu fez menos venda? Mandem aí no chat. É bem simples, isso aí é bem na cara. Roxo, bebidas, exatamente. Peraí, pessoal, que eu vou pegar o meu carregador aqui, colocar para carregar o notebook, que ele está querendo desligar. Só um segundinho. Prontinho, turma. Vamos lá. Então, todo mundo mandou ali. Alguns até completaram ali no final, a Maria completou 9%. 9% foi a menor venda que teve. A cor roxa, bebidas. E eu não precisava de nenhum valor para saber isso. Olhando só o tamanho, eu já sabia essa informação. Assim como eu sei também que a maior foi 40%. Azul escuro, sanduíches, foi o maior volume de vendas. Então, assim, eu visualmente ficaria confuso entre qual foi o terceiro maior volume de vendas. Porque o maior eu sei que foi sanduíches, o azul, 40%. O segundo maior também é claro que é vermelho, 21%, saladas. Não precisava nem de número para saber isso. Agora, o terceiro, visualmente, eu podia falar, acho que esse verde aí está maior que o azul claro. Ou não, então eu posso confundir. O terceiro até dá para confundir, eu não sei se vocês pessoalmente olhar para esse gráfico e pensar que o azul claro e o verde representam a mesma quantidade, o que é verdade, né? Mas dá para ficar na dúvida entre terceiro e quarto lugar. Só isso, porque o primeiro é bem claro, o segundo é bem claro e o último também é bem claro. Certo? Agora, o meio é que a gente não consegue saber muito bem, certo? Que, olhando os números, a gente sabe que eles estão empatados em terceiro lugar,
Os dois representam 15%, mas a gente sabe disso porque nós temos os valores escritos. Então, esse aqui eu não tenho muito o que alongar, tá, turma? Não tem muito o que fazer. As informações são bem claras, as informações estão bem na cara. E sempre tem a legenda, que eu vi que bastante gente mandou ali legenda, né? Perguntando o que era isso. As informações, tá? Sempre vai ter, num gráfico de pizza, uma legenda, que são o que significa cada cor, certo? Sempre vai ter essa legendinha, porque ele não vai escrever o nome lá dentro, ele não vai escrever sanduíche lá dentro, salada, sopa, bebida, ele não vai escrever. Vai vir acompanhado dessa legendinha aí do lado, sempre, tá bom? Alguma dúvida do gráfico de pizza ou eu posso ir para frente também? Esse aqui é o mais legal que tem. Não? Então, certo. Posso passar, beleza. Vamos lá então, turma. Agora, mais uma coisa, terminamos os gráficos, foram os 4 tipos de gráficos, tá? Linha, coluna e pizza, foram todos os tipos de gráfico. Barra, né? Barra, linha, coluna e pizza, os 4 tipos de gráfico. Ainda é importante que a gente aprenda sobre população e amostras. Pode pensar assim, ué, população o quê? População do Brasil? População da Terra? População de Campo Grande? População da Bahia? Não sei. População e amostra. Quando a gente está falando de tratamento da informação, população e amostra são coisas parecidas, mas eu não estou necessariamente falando de povo, né? De população de uma cidade, população de um país. A minha população no tratamento da informação é um conjunto de características, certo? Gerais. Então, assim, claro que essa população eu posso estar falando de gente, né? De população de uma cidade, eu posso estar falando também. Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente. População é um conjunto de pessoas. Então, eu posso estar falando da população bairro Nova Lima. Bom, estou falando de todas as pessoas deste bairro Nova Lima. Mas eu quero tirar uma amostra, que é outra coisa que eu estou falando aqui. Qual amostra? Idosos, com mais de 65 anos. Legal. Então, nesse problema que eu criei, a minha população é as pessoas do bairro Nova Lima. E a minha amostra, que é um pedacinho que eu peguei ali dessa população, são as pessoas com mais de 60 anos, idosos com mais de 60 anos. Então, isso é população, isso é amostra. População é o todo, tudo. A amostra é o pedacinho que eu peguei para olhar. Só isso, certo? Bem tranquilo também. Então, né, população, eu coloquei um exemplo ali. Os funcionários de uma empresa. Eu não estou falando da população de um bairro, de uma cidade, de um país. Estou falando dos funcionários de uma empresa. Eles podem ser considerados uma população. Ah, mas aí eu quero pegar uma amostra desses funcionários, só as mulheres. Beleza, então, minha população são todos os funcionários, a minha pequena amostra são as mulheres. Ou só os homens, também pode ser a minha amostra. Outro exemplo de população, eleitores de um município, eleitores, pessoas que votam em um município. Então, a minha população são todos os eleitores. Tá aí a minha amostra. Bom, a minha amostra pode ser os adolescentes de 16 a 18 anos, que são eleitores nesse município. Então, a amostra, todo mundo que vota, todos naquele município. Minha amostra, só os jovens que votam. Então, peguei um todo, que é a minha população, tirei um pedacinho, minha amostra. Né? Aí ali embaixo, né, falando que é uma amostra, um subconjunto da população, a gente já falou isso, é uma fração, um pedacinho que eu tiro. Né? Então, os alunos de 11 até 14 anos do colégio máximo, porque eu vou colocar um problema aí para vocês parecido com isso aí. Então, qual que é a minha população, nesse caso? A população são todos os alunos desse colégio máximo. Todos os alunos. É a minha população. Todos eles. E qual é a minha amostra? Só os alunos de 11 a 14. Só esse pedacinho, só esses poucos alunos, de 11 a 14 anos. Certo? Essa é a diferença entre população e amostra. População é o todo, a amostra é um pedacinho que eu pego da população. Tudo bem? Alguma dúvida de população, amostra aí? Não? Posso passar para frente, então? Ok. Vamos para frente, então.
IBGE, né? Quem já ouviu falar do IBGE? Só manda aí para mim se ouviu ou não ouviu falar do IBGE já até hoje. Sim, já todo mundo já. Então não tem ninguém que nunca ouviu falar do IBGE. Aulas de geografia, exatamente, hein? Mais utilizados aí na aula de geografia. IBGE é o rei da geografia. Bom, todo mundo ali que mandou que já viu, né? Menos mal, tá, turma? Por que a gente está citando, então, IBGE numa aula de matemática? Que loucura que é essa? É simples, porque o IBGE é o rei dos dados. É o IBGE que produz os dados. O que significa IBGE? Está na primeira linha. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha a geografia aí. É claro que ele vai estar na aula de geografia. E também vai estar na aula de matemática. Olha a estatística aí. Estatística é matemática. Então, assim, por que eu estou falando sobre ele aqui? Porque esses gráficos todos que a gente viu, onde a gente vai ter vários dados e ainda vai ter populações e amostras, vai sair da onde essas informações? No estudo do IBGE. Então, numa prova, todas as provas elas têm fontes, né? Sempre vai ter fonte. E aí a fonte, na maioria das vezes, arrisco falar 90% das vezes é o IBGE. Vai estar lá, fonte, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, certo? Então, é uma instituição, né? Ela é pública do governo federal, criada lá em 1934 e foi instalada em 1936, e é o maior provedor de dados. O IBGE faz o quê? Cria dados, não cria, né? Não inventa dados. O IBGE estuda dados, coleta dados, faz pesquisas. Quantas pessoas moram num bairro? Quantas pessoas moram na cidade tal? Quantas pessoas moram no estado tal? Quantas pessoas moram no Brasil? Quantas pessoas existem no mundo? O IBGE faz esse tipo de pesquisa. Ah, tá, e dessas pessoas que moram nessa cidade, quantas são homens? Quantas são mulheres? Quantas são crianças? Quantas são idosos? Quantas são deficientes? Né? Mesma coisa das pessoas que moram no país, quantas são homens? Quantas são mulheres? Quantas são crianças, idosos, deficientes? Né? Quantas são analfabetas? Quantas já terminaram o ensino superior? O IBGE é isso. Coleta dados. Tudo que é dado, o IBGE está coletando. Quantas pessoas moram, em média, dentro de uma casa em Campo Grande? O IBGE tem essa informação. Aproximadamente 3 pessoas por casa, por exemplo. Eu não sei essa informação. Então, o IBGE faz isso. Coletar dados. E aí a gente não, né? O sistema todo pega os dados do IBGE e sempre vai colocar para vocês em gráficos. Porque como é muito dado e são dados muito grandes, a gente pega ali e condensa tudo numa tabelinha, condensa tudo num gráfico e maravilha, né? Bola para frente. Então, por isso, a gente está aí falando um pouco sobre o IBGE. Tudo bem? Próximo. Ele também é assim, um dos pilares do tratamento da informação, porque a informação vem dele. Pegando o gancho do IBGE, a gente tem o censo demográfico, né? Ou recenseamento demográfico, é a mesma coisa. É a pesquisa, a maior pesquisa do IBGE, sobre várias informações. Número de habitantes, que eu já falei, aí número de homens, mulheres, crianças, idosos, onde vivem essas pessoas. Ah, vivem mais pessoas no meio urbano, que é óbvio. Mas quantas vivem na cidade, que é o meio urbano? Quantas vivem no rural, né, que é fora da cidade? O IBGE traz todas essas informações. Como elas vivem? Né? Vivem na rua? Vivem em casas? Né? Vivem em apartamento? Casa própria? Casa não própria? O IBGE traz esses dados também. Essas pessoas trabalham com o quê? Tem quantos professores aí? Tem quantos pedreiros? Tem quantos atendentes? O IBGE traz essa informação. Então, percebe? O IBGE ele traz praticamente qualquer informação. Essas informações todas a gente consegue pegar, botar num gráfico, fazer um problema de matemática. Por isso que ele é o cara, certo? E a maioria desses problemas vão ter esse tal do recenseamento demográfico. Perguntaram ali, ó, qual foi o último feito? O último feito foi em 2021. Tá, 2021 foi o último recenseamento que teve, e acredito que o próximo agora é em 2024. Tá? 2021 teve um recenseamento demográfico, 2024 tem o próximo. Então, a gente diz que é a cada 3 anos, né? Então, se vocês pesquisarem e derem um Google e colocarem quanto é a população aproximada do Brasil,
o quanto é a população aproximada de Mato Grosso do Sul, população aproximada da Bahia, população aproximada de Campo Grande. Vai aparecer tanto, né? Tantas pessoas. Fonte 2021 foi o último feito. Então, o IBGE ele também fornece para a gente a estatística de quanto que pode ter, né? Daqui 2 anos. Pode ter quantos? Aí, tá, beleza. Pode ter agora, então, essa quantidade. Realmente tem? Não sei. O IBGE ainda não fez essa pesquisa. Mas é um estudo que eles fazem de estatística, não é só coletar os dados, é estudar também esses dados, para falar para a gente quanto que pode ter daqui 2 anos, 3 anos. É assim que a gente fala, ó, daqui tantos anos vai ter tanta gente em Campo Grande, hein? Vem do IBGE essa informação, tá? Deixa eu ver o que mandaram aqui. Ah, sim. A pessoa colocou ali uma pergunta muito boa, tá, pessoal? Ó, uma coisa que eu nunca entendi do IBGE é quando ele coloca aqueles dados, tipo, uma pessoa tem 2,3 filhos. Como que uma pessoa vai ter 2,3 filhos, né? Que é 2,3, não é 2, 3 filhos, é 2,3. É porque é média, tá? Então, essa é uma das informações que o IBGE traz. Quantos filhos por casal existem em determinada região? Aí, às vezes, tem 2,5. Como que a pessoa tem meio filho? É uma média, tá? Significa que algumas pessoas têm 2 filhos, outras pessoas têm 3 filhos e fica nesse meio, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Então, no final das contas, quantos filhos em média tem nessa população? 2,5, tá? 2,5, né? Que existe gente que tem meio filho, ou quem tem filho anão e a gente fala é meio filho, né? Sendo maldoso. Não, é porque fica entre 2, 3, 2, 3, 2, 3. Qual que é a média disso? 2,5, tá? 2,5. A gente pega, cortar a criança no meio, olha que loucura. Então, fica entre o 2 e o 3, não é nada disso, tá? Se 2,3 é porque fica mais perto de 2 filhos, tem mais casais com 2 filhos do que com 3. Então, 2,3 quer dizer, está mais perto que do 2. Tem mais casais que têm 2 filhos do que 3. Se fica entre o 2,5 ali, quer dizer, é o mesmo tanto. O mesmo tanto de casal que tem 2 filhos, é o mesmo tanto de casal que tem 3. Então, quantos filhos tem em média? 2,5. Está na metade. Ok? Então, é isso, né? Não é nada de ter 0,3 filhos, ou filho que nasceu ali pela metade, nada disso. É só uma média que a gente vai aprender a calcular, inclusive, aqui. Tá? Então, essas informações, elas têm no IBGE. Quantos idosos tem por bairro? Ah, tem 27,4 idosos. Meu Deus, esse 0,4 idoso aí é um idoso anão? Não, tá? É porque tem entre 24 e 25. Então, a gente coloca 24,5, certo? Beleza. Vamos lá. E lembrando, né, esse censo demográfico ele é realizado em praticamente todos os países, tá? Por isso que a gente destacou ele aqui. Ele pode ser o mais importante dos estudos feitos pelo IBGE. Passando. Bom, medidas de tendência central. E agora que vem apertando o negócio, que eu falei, vai começar tranquilo. A hora que chegar ali perto do finalzinho, a gente vai ver uma matemática ali mais da brava, né? Uma matemática mais nervosa. Aqui nas médias. Medidas de tendências centrais. Resumindo, o que é isso? Média. E quando a gente fala de média, vocês devem lembrar da média da escola. Não é só ela que existe, tá? Média, a gente tem 3 médias. A média da escola é a média aritmética, essa que está como primeira aí para vocês. Aqui, ó, média aritmética. A média aritmética, a gente fala só média. Média. Estou falando da média aritmética. Que é a média que vocês devem conhecer da escola, tá? Essa média aritmética aí. Tudo bem? Então, a média aritmética nada mais é do que eu somar os valores e dividir pela quantidade. Então, vamos usar o que? O exemplo da escola mesmo, para a média aritmética. Tá. Então tá bom, professor. Eu tirei uma nota 10 na prova mensal, eu tirei uma nota 9 na prova bimestral, e de caderno e comportamento, eu tirei 5, né? Porque eu briguei com o meu colega. Tirei 5. Como que eu vou descobrir minha média final, sabendo que são só essas 3 notas, né? Não tem mais notas. Bom, eu vou somar os valores, 10 mais 9 mais 5. Quanto que dá isso aí? Mandem aí no chat. 10 mais 9 mais 5, na velocidade da luz. Mandem aí. 24, muito bem.
Então, eu somo. A soma deu 24. Parabéns para o primeiro que mandou. Terminei a minha média? Claro que não. Vou colocar lá no boletim 24. O aluno tirou? Tem que dividir. Dividir por 3, tá, turma? Deixa eu ver se alguém falou isso aí. Não. Tem que dividir por 3, tá? 24 dividido por 3. Mas por que 3? Por que eu dividi por 3? Não dividi por 2? Não dividi por 4? Porque são 3 valores. São 3 notas. Nota 10, nota 9 e nota 5. 24 dividido por 3. Quanto que é? Mandem aí na velocidade da luz. Vai dar uma divisão exata, hein? Não tem nem o que reclamar. 8, professor. 8, muito bem. Alguém já foi mais rápido ainda e abriu o chat. 8, certo? Então, a média aqui, a média aritmética, seria 8. Vai 8 lá para o aluno no boletim. Ele nunca mais vai brigar com um colega para tirar uma nota tão baixa. Então, 8 é a nossa média aritmética, ou só média, tá? Só média tá bom. Mediana. Mediana é a nossa outra média. Agora, essa que é difícil, hein? Essa é difícil. Se eu tiver várias notas, bom, eu tirei 10 de prova mensal, tirei 9 de bimestral, tirei 5 de caderno, tirei 5 também de comportamento. Bom, aí eu tenho outras notas, eu tirei um 8 de trabalho. 8 de trabalho. E eu fiz um simulado, minha escola tem um simulado, nesse simulado eu tirei 7. Olha o tanto de nota que eu tenho, meu Deus, como que eu vou saber a mediana? Mediana é muito simples, tá, pessoal? A mediana, a gente precisa pegar esses valores, vou colocar uma setinha aí, a gente pega esses valores e coloca na ordem crescente, tá? Vou colocar na ordem crescente. Bom, meu menor número aí dessas notas é o número 5. Depois vem o 5 de novo, que eu tenho 2 notas 5 ali. Depois é o 7, certo? Aí eu tenho 8, 9 e 10. Coloquei em ordem crescente. E agora, como que eu calculo? Ó, aspas, eu estou fazendo aspas aqui. Como que eu calculo essa mediana? Eu não calculo. Eu não calculo. Eu pego o valor que está no meio, certo? Eu vou acrescentar uma outra nota aqui. Vamos dizer aí que eu tenho uma nota de atividades, lista de exercício. Vou colocar aqui uma nota 8 também. O aluno tirou uma nota 8. E aí, aqui na nossa sequência, na ordem crescente, ela vai ficar aqui no meio. Beleza. Como que eu calculo a minha mediana dessas notas? Calculo não. Eu só vou olhar qual é o valor que está no meio. Eu coloquei em ordem crescente primeiro. Qual é o valor que está no meio? Bom, eu tenho 3 valores desse lado, tenho 3 valores desse lado. Bom, o que está no meio é esse 8 aqui. Então, a minha mediana é 8, tá? Minha mediana é igual a 8. Tem que fazer cálculo nenhum? Não. Cálculo nenhum. Mediana, coloco em ordem crescente e destaco o que está no meio. Se eu fosse calcular minha mediana com as notas do primeiro exemplo, lá da média aritmética, eu tenho 10, 9 e 5. Vou colocar em ordem crescente. O primeiro é o 5, que é o menor, depois 9 e depois 10. Qual é a minha mediana? É o 9. Está no meio. Mediana igual a 9, está no meio. Só isso. Professor, e se der tipo um número 6? O número 6, ele não tem um... não, o número 6 não. Der 6 números. 6 números. Não vai ter um meio. Muito bem, essa é uma pergunta ótima, eu já ia falar sobre isso. Então, vamos voltar para o exemplo que eu coloquei antes. Eu já vou colocar em ordem crescente aqui. 5, 5, 7, 9 e 10. Mais um número aqui, vou colocar mais um outro 10 aqui no final. Ó, eu tenho 3 aqui e tenho 3 aqui. Meu Deus, não tem meio. O que que eu faço? Nesse caso, quando não tem meio, eu pego os dois do meio. 7 e 9. Então, quer dizer que 7 e 9 são a minha mediana? Não. Quando tem 2 números, ou seja, uma quantidade par de números, sempre que for uma quantidade par, não vai ter um único no meio, vai ter 2. Eu pego esses 2 e calculo a média aritmética deles para encontrar a mediana. Aí ficou difícil, né? Se for uma quantidade ímpar, aleluia. Eu só pego o que está no meio. Coloco em ordem crescente e pego o que está no meio. Se for um número par de números, coloco em ordem crescente, pego os 2 do meio e calculo a média. Bom, então como que vai ficar a média? Eu vou fazer ali no cantinho. A média é somar e dividir pela quantidade. Então, os números são 7 e 9.
Vou pegar 7 mais 9 e o resultado eu vou dividir por 2, para descobrir a minha mediana. Quanto que é 7 mais 9? 7 mais 9 é 16. Dividido por 2, então a minha mediana deu 8, certo? Então, nesse segundo exemplo, minha mediana é igual a 8. Certo? Então, duas formas de calcular a minha mediana. Tem números ímpares? Ordem crescente, pega o que está no meio. Acabou. Sem cálculo. Números pares, né? Com número par, um par de números. Vocês entenderam, né? Tem uma quantidade par. Ordem crescente, pego os dois que estão no meio, calculo a média deles. Para achar minha mediana. Ok? Professor. Fala. Ah, não, só queria ver se estava funcionando mesmo. Ah, ok. Beleza. Alguma dúvida em média aritmética e mediana? Professor, Não. essa média, essa mediana não distorceria muito o resultado, já que eu posso Distorce. eu Distorce, posso tirar tá? Distorce 10. completamente o resultado. Por isso que ela Eu não é muito poderia- aplicável. A mais exata é a média aritmética, e é a que a gente usa, né? E aí alguém comentou ali, agora que eu fui olhar no chat, sobre a média com peso. Com peso é a média aritmética, tá? E não muda muita coisa. Com peso, a gente vai multiplicar o valor pelo peso e dividir pelo total. Mesma coisa. Mesma coisa. Vou somar todos os valores e dividir pela quantidade deles. A diferença é que quando eu colocar peso, vai ser um valor maior, né, para eu dividir. Então, assim, a média com peso ela é um pouquinho mais complicada de se obter o resultado que a gente quer, de obter uma média alta, certo? Quando tiver alguma questão para pedir a mediana, não entendi. É assim que calcula a mediana, tá? Alguma dúvida? Já vi que gente não. Quando que a mediana é aplicada? Como que é? Aí A aplicação da mediana não tem muita aplicação não, hein? Só a critério de dados, né? Vamos pegar um monte de dados, aí vou organizar esses dados. Vamos usar uma mediana neles, que é mais fácil de calcular. Só pegar os do meio ali, sucesso. Aí ela Pois é é. aplicável. Aí eu Fora tinha pensado, isso, e se um agora, aluno tirou 10, 10, aí no meio 3, aí outros 2, 10, ele vai ficar com 3, mas seria injusto. é injusto. Por isso que não usa mediana na escola, né? Senão vocês vão ficar revoltados. Ela é bem distorcida, a mais exata é a média mesmo, a média aritmética, tá? Para a gente finalizar, pessoal, últimos 2 minutinhos. Vou falar do maior de todos aqui, da moda. Vi que o pessoal já falou que está sem dúvidas nas outras. Falar da moda. Gente, a moda, o que é moda? O que é moda? Vocês já ouviram falar esse nome aí? É Não? aplicado na matemática quando algo é muito usado, tipo... Moda é exatamente isso, não é? A gente fala, tal roupa está na moda. O que isso quer dizer? Que está usando muito aquela roupa. Está na moda. Muita Mas gente está pensa na que moda andar de carro. Quer dizer, tem muita gente andando de carro. Está na moda. Muita gente pensa Aqui é a que mesma isso... coisa, é a mesma moda. Então, se eu pegar aqui o exemplo que eu coloquei ali em cima, as notas ainda. 5, 5, 7, 8, 9 e 10. Qual que é a moda dessa sequência? 5. Apareceu 2 vezes, nenhum outro apareceu 2 vezes. Então, a minha moda é igual a 5. Legal. E se eu pegar o outro exemplo ali com 5, 5, 7, 9, 10 e 10? Qual que é a moda aqui? 10? Ou continua no 5? 10. Ou continua 5? O que vocês acham? Acho que 10, né? Os dois, eu Os acho. dois. Os dois Os termos. dois, muito bem. Aqui a moda é os dois. Eu vou colocar lá, minha moda é igual a 5 e 10, porque os dois aparecem 2 vezes. Os dois estão na moda, certo? Então, essa também é um tipo de média que não é muito confiável, né? Número que aparece mais. Imagina que a gente vai fazer a nota dos alunos por moda. O aluno tirou 3, 3, aí tirou 8, 9, 10. Ele tirou essas notas, 3, 3, 8, 9, 10. Se a gente for fazer a média aritmética, a nota desse aluno vai dar ali 7, né? Mas se a gente for fazer pela moda, Ô, professor. a nota do aluno é 3. Fala. Mas, de tipo, para alguns, a moda pode ser uma vantagem. Tipo, se aquele aluno tira 10, 10, 10, talvez. Aí pode ser uma vantagem. O aluno tirou 1, 3, 4.
10, 10. A nota dele seria 10 pela moda. Ele tirou 2 vezes 10 Então. ali. Aí é mais... Mas o que é mais fácil? O aluno tirar 10 e 10 ou o aluno tirar 5 e 5? O que é mais fácil de tirar? 5 e 5. 5 e 5. Pois é. Então, por isso que a gente também não usa a moda para fazer média de escola. É tipo você perguntar para alguém usando esse modo de moda, tipo, quem toma uma vacina tal. Aí essa vacina que a maioria das pessoas está tomando é segura, e uma minoria toma uma segura. Daí, pela moda, você vai indicar a menos segura ao invés da mais segura. Exatamente. A moda é só o que aparece mais, é só o que está usando mais. Então, não é Então, uma se média perder, muito legal também. Ok? Pessoal, já deu nosso horário, tá? Ficou alguma dúvida? A próxima aula vai ser só de exercício, pelo que eu Não, vejo aqui. senhor. Deixa eu olhar. Professor, e na moda, se todos os números forem diferentes, como que faz para calcular a moda? Não tem moda. Não tem moda, porque daí todos estão aparecendo igualmente. Então, não tem. Não é que todos são a moda. Nenhum é a moda, porque eles estão aparecendo todos uma vez, por exemplo. Aí não tem moda. estariam todos na Ok? média. Não, aí daria para a gente calcular a média. Quanto é a média desses valores, né? Daria para calcular. Ok, pessoal? Então, até semana que vem, certo? Até terça-feira da semana que vem. Terça-feira da semana que vem é só exercício sobre esse conteúdo. Lembrando, Tchau, eu vou mandar professor. Tchau. Eu vou mandar para vocês essa Falou, apresentação. professor. Tchau, tchau. Não, professor. Tchau, até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, até semana que vem.